O Senhor trouxe ao meu coração comentar com você sobre o tema que o Renato me passou. Viver para a glória de Deus. E antes de falar profundamente sobre esta pequena frase e o que ela tem que significar para a nossa vida, nós devemos entender que viver para a glória de Deus, ela é uma escolha que eu tenho que fazer. Assim como na Bíblia Jesus disse que existe um caminho largo, mas que existe também um caminho estreito, uma porta larga e uma porta estreita, e eu devo escolher por qual eu devo passar, viver para Cristo também é uma escolha que eu devo fazer. Na Bíblia, me lembrando de Abraão, eu me lembro que a vida dele foi para a glória de Deus. Me lembrando de Elias, eu me lembro que a vida dele foi para a glória de Deus. Eu me lembro que Eliseu viveu para a glória de Deus quando ele recebeu a capa de Elias e pediu a Deus porção dobrada do que estava na vida de Elias. Todos os nomes relatados na Bíblia de profetas, se você for ler, você vai ver que a vida de cada um deles, de alguma forma, foi para a glória de Deus. E antes de falar a você, o Senhor confrontou o meu coração com uma seguinte frase: será que eu estou vivendo para a glória de Deus quando eu me sinto infeliz por alguma coisa que eu não recebi? Será que eu consigo dar a glória a Deus quando o meu coração está machucado? O problema maior da nossa geração, jovem, é um coração ferido. É uma mente corrompida pela dúvida, pelo mundo, pelos prazeres que o mundo oferece. E tudo aquilo que corrompe a sua alma e corrompe o seu coração, vem para você com o intuito de te tirar da presença de Deus e fazer com que a sua vida não seja mais para glorificar a Deus, mas para satisfazer a si mesmo. E quando eu li o versículo desse tema, o Senhor me fez duas perguntas. Karen, para quem você está vivendo? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você, jovem. Para quem você está vivendo? É uma frase de reflexão, porque a gente vive para tantas coisas. A gente consegue viver para realizar um sonho. A gente consegue viver esperando que uma promessa de Deus se cumpra. A gente consegue viver esperando de Deus um milagre, esperando de Deus o nosso marido, esperando de Deus a nossa esposa, esperando de Deus alguma coisa que Ele pode fazer. Mas a gente se esquece de viver para quem Deus é. Nós vivemos... Eu vejo jovens que vivem em 3 tipos. Existem aqueles jovens que vivem para si mesmos. O que significa, irmã Karen? Egoístas. Não adianta você vir à igreja, ouvir a palavra de Deus e guardar só para você. O evangelho não é uma caixinha que você coloca a palavra que Deus lançou lá, você coloca o conhecimento que você tem de Deus lá, joga embaixo da sua cama e abre quando você precisa. Uma das ordenanças de Cristo para nós, jovem, foi: ide, fale de Jesus, fale do que Ele fez na sua vida, fale que você está vivendo para a glória a Deus, e mais de falar, haja como se você estivesse vivendo para a glória dEle. Eu vejo jovens egoístas, que talvez nem lá na casa deles alguém saiba que ele é cristão, só sabe porque sai no domingo com a Bíblia na mão. Lá na escola ninguém sabe que você é cristão. Lá na sua faculdade ninguém sabe que você é cristão. A gente começa a se esquecer de viver para Deus quando a gente começa a viver para agradar o nosso coração. Enquanto você não viver para agradar o coração de Deus, o nome dele não vai estar sendo glorificado na sua vida.
Existem jovens que vivem para os outros. Como assim, irmã Karen? Mas Jesus não disse que eu devo amar os outros, o meu próximo? Sim. Mas Jesus não disse que você deve basear as suas escolhas e toda a sua vida no que os outros querem. A gente vive para satisfazer a nossa família. A gente vive para satisfazer os nossos amigos. A gente precisa se sentir aceito na rodinha de amigos para ser feliz. Jovens que vivem para si são como o filho pródigo. Pedem a Deus tudo que Ele pode dar e esbanjam. E aí quando quebram a cara lá fora, vêm aos pés de Jesus e falam: Deus, por quê? Jesus, por quê? Eu imagino Deus olhando do céu e falando: filho, você escolheu. Jovens que vivem para os outros, vivem de aparência, pastor. Na igreja você pode ser o mais lindo jovem, o mais santo jovem, mas Deus sabe o que você faz lá no seu quarto, na sua casa. Deus sabe o pecado que você tem de estimação na sua casa. Uma vez Jesus falou de uma figueira que era bonita, muito formosa. Mas quando ele foi nela para procurar frutos, não haviam frutos. A gente vive de aparência. A Bíblia não diz que eu devo parecer com Deus. Não diz que eu devo parecer santo. Não diz que eu devo parecer fiel a Deus. Não diz que eu devo parecer amar a Deus. Ela diz que eu devo ser santo, que eu devo ser fiel, que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. E existem aqueles jovens os quais Deus está procurando, que são aqueles que vivem para Ele. Mas Deus, eu não tenho nada. Vivem para Ele. Deus, eu não tenho uma voz bonita. Vivem para Ele. Deus, eu não tenho o meu sonho, eu não consegui realizar o meu sonho, a promessa ainda não chegou, mas vivem para Ele. Esses jovens que vivem para Deus são aqueles que diante da alegria continuam o amando. São aqueles que diante da tristeza continuam o amando. São aqueles que diante de uma tentação que o inimigo traz para a vida, continuam dando glória a Deus e renunciando o pecado que é apresentado todos os dias. Você está entendendo? E o Senhor me fez uma segunda pergunta. Cara, além de saber para quem você está vivendo, me diga como você está vivendo. Eu repasso essa pergunta para você: como você tem vivido? Como você está vivendo? Irmã Karen, não é como eu vivi. Não, porque o passado foi lançado no mar do esquecimento. Deus quer saber como você está vivendo hoje. Antes, na época dos nossos bisavós jovens, as pessoas elas eram valorizadas e bem vistas pela honra que elas tinham. A mulher, se fosse bem posta, virtuosa, todos viam que ela era valiosa. O homem, se fosse um bom homem, um bom pai de família, um homem trabalhador, as pessoas viam que ele era valioso. Passou-se um tempo e as pessoas começaram a ser valorizadas pelo que elas tinham.
Se eu tenho uma casa grande, eu sou bem valorizada. Se eu tenho dinheiro, eu sou bem valorizada. Mas hoje eu vejo uma geração que não vive mais pelo que é. Não quer viver mais para Deus por como são, por serem como Deus, por serem santos como Deus é santo. Mas uma geração que vive porque parece ser santa, porque parece ter fidelidade com Deus, porque parece agradar a Deus, porque parece que tem orado de noite, porque parece que está na presença de Deus. Parecer não é o suficiente. A sua vida não vai glorificar a Deus quando você parecer alguma coisa que na Bíblia Ele peça que a gente seja. A sua vida não vai glorificar a Deus porque na sua camisa está estampado que você vive para a glória de Deus. A sua vida vai glorificar a Deus quando você anunciar ao mundo que Ele é Deus. Quando você tiver 4 coisas: santidade, fidelidade, arrependimento constante e amor. Eu não consigo crer em uma geração que glorifique a Deus com a vida, com o testemunho, quando ela não renuncia ao pecado para viver em santidade. Meu coração não consegue acreditar em jovens que dizem glorificar a Deus e viver para Deus, quando eles não são fiéis a Deus. Se a fidelidade de Cristo por mim e por você foi até na cruz, sangrando diante da morte, porque a nossa vida diante de um prato de lentilha não tem glorificado a Deus. Eu não consigo ver uma geração que glorifique a Deus com a vida que tem, quando não há um arrependimento diante do pecado. Quando você se lembra que não orou durante um dia, o seu coração se entristece, porque você se lembra que não conversou com o seu pai. Eu não consigo acreditar em uma geração que diz viver para a glória de Deus, quando as ações abandonam o próximo, quando as ações abandonam os pais, porque eles simplesmente nos corrigem. Se os nossos pais aqui nos corrigem e nós deixamos de respeitá-los e amá-los, dirá Deus quando corrige a gente. Eu não consigo acreditar em uma geração que viva para a glória de Deus, quando ela não ama a Deus. Nos versículos que nós lemos, é uma das histórias que mais move o meu coração, porque eu consigo me lembrar de todas as vezes que foi difícil e eu recuei. Jesus não falou uma pregação fácil. Jesus não pregou que você seria próspero, talvez. Jesus não pregou um discurso fácil, foi um discurso duro. As palavras de Jesus foram duras. Sabe o que eu aprendo com isso? A minha geração tem deixado de viver para a glória de Deus por qualquer dificuldade que aparece, pastor. Qualquer crítica tem feito a minha geração cair. A minha vida deve glorificar a Deus não só quando Ele me honra, mas quando Ele pede que eu renuncie a alguma coisa também. A minha vida deve glorificar a Deus não só quando eu ouço a voz dEle, mas quando Ele se silencia, ou quando Ele diz não. E só é capaz de glorificar a Deus na dificuldade quem o ama.
Algumas pessoas durante o discurso de Jesus foram embora. Há uma geração de egocentrismo dentro da igreja. A gente quer ser agradado. Jesus tem que me acariciar, me acariciar, me acariciar, me acariciar. E no primeiro tapinha que ele dá para te corrigir, você se sai. Em que a sua vida tem glorificado a Deus quando você é inconstante? Eu imagino o coração de Jesus, quando ele olhou para aquela multidão que estava ouvindo ele ir embora. Eu imagino que ele se lembrou que ele veio ao mundo para te salvar, para me salvar, para salvar aqueles que viraram as costas para ele. Eu consigo imaginar o coração de Jesus quando diante de uma multidão foi perguntado: vocês querem que solte Barrabás ou que solte Jesus? E as pessoas que ele veio amar, que ele veio salvar, que ele veio se entregar para que tivessem vida eterna, a possibilidade da vida eterna, o rejeitaram. Você consegue imaginar? Eu imagino que a cada passo que Jesus dava para chegar ao Monte Caveira, ele se lembrava daquela multidão que o rejeitou. Ele se lembrava de cada voz que gritou por Barrabás. E no coração dele ele dizia: eu ainda amo. Eu ainda quero. Eu ainda quero. Eu imagino o coração de Jesus triste, virando para os seus 12 discípulos e perguntando: está todo mundo indo embora? Todo mundo indo embora. Vocês não querem ir embora também? A maior parte da nossa geração está indo embora da presença de Deus. Porque quando você vive em pecado e na igreja você diz que não está em pecado, a sua vida não é para glorificar a Deus. Quando você vive vindo para a igreja para ver as meninas bonitas, os meninos bonitos que tem no culto, a sua vida não está sendo para glorificar a Deus. Mas quando você erra, você peca e você entra no seu quarto, dobra o seu joelho e demonstra a Deus que você busca por santidade, que você ainda quer ser fiel, que você ainda o ama, que você está de verdade arrependido pelo erro. Não há pecado que o amor de Deus não possa perdoar. Não há distância que o amor de Deus não possa buscar para si. Eu errei, mas Deus me perdoa. A partir daí a sua vida é para a glória dele. Senhor, eu não quero sair da sua presença, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aí a minha vida glorifica a Deus. Senhor, eu tenho todos os benefícios do mundo, toda a glória do mundo o inimigo me apresentou, mas eu escolho permanecer na tua presença. Aí a minha vida começa a glorificar a Deus. Senhor, o meu sonho está aqui na minha frente e o Senhor está dizendo não. Ame o não de Deus. Mas, irmã Karen, o não de Deus dói porque eu quero. Dói, mas continue amando Deus quando Ele disser não, porque significa que Ele está cuidando de você.
E você não tem noção de quantas coisas o não de Deus te livrou. Você está entendendo? Para quem eu estou vivendo? E como eu estou vivendo para esse alguém? Se você está vivendo para Cristo, como você tem demonstrado que realmente está vivendo para Ele? Ai, irmã Karen, eu vou aos cultos de domingo. Não adianta. Ai, irmã Karen, na hora da palavra eu fico quietinha. Não adianta. Ai, irmã Karen, eu louvo lindamente na igreja. Não adianta. Irmã Karen, eu tenho meu grupo de amigos na igreja, então todos os dias eu vou para a igreja para encontrar esse meu grupo de amigos. Não adianta. A nossa vida glorifica a Deus quando nós escolhemos, como Pedro, permanecer no centro da vontade de Deus. Mesmo com uma palavra difícil, Pedro permaneceu. Mesmo com tantos indo embora, Pedro permaneceu. Pedro não estava vivendo para si mesmo, não estava vivendo para os outros, ele estava vivendo para o Jesus que um dia o chamou. Não viva para os outros, não viva para si, viva para Deus. Não viva amando o que você tem, ou o que você parece ser. Viva amando o que Deus te fez ser. E viva para Ele. Fique de pé nessa noite, querido. A glória de Deus sobre a nossa vida, ela depende mais de como você está com Deus do que do lugar que você está. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3, ali Deus está. Não é o lugar, é o meu coração. É o que há dentro de mim. Você só é capaz de adorar a Deus se o seu coração estiver inclinado a adorá-lo. Não se for uma ordenança da igreja adorar a Deus. Então eu quero te convidar a inclinar o seu coração para amá-lo nessa noite. Que a partir de hoje a nossa vida comece a ser exclusivamente para a glória de Deus. Que as dificuldades da nossa vida remetam a Deus a glória. E que as bênçãos na nossa vida remetam a Deus a glória. Feche os seus olhos nessa